Sábado, dia 17 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Como vocês sabem, todo final de semana, geralmente, as notícias são meio que anuladas, né? Porque se durante a semana pouco se faz ou pouco acontece em Brasília, porque aquela turma lá, vamos falar a verdade, trabalha muito pouco, né? Verdade é essa, verdade seja dita. Eles quase não trabalham. Em final de semana, então, claro que as notícias praticamente desaparecem. Então a gente tem que caçar com unhas e dentes o que falar, o que trazer a vocês. Mas eu tenho notícias. Só que como é sábado, nós vamos fazer a coisa um pouco mais tranquila, sem pressa, né? E porque também está todo mundo a fim de descansar um pouco, né? Relaxar. O nosso Brasil, como vocês sabem, está naquela situação de filho sem mãe, né? Ou seja, largado, abandonado e sem eira e nem beira. Culpa de quem? Sempre eles tentam jogar a culpa para o governo anterior, mas nós sabemos de quem é a culpa. E nós falamos todo santo dia que a imprensa colabora com isto. Por isso eu costumo dizer, principalmente aos que me conhecem, que em primeiro lugar eu culpo a imprensa pelo que está acontecendo no Brasil. Porque se tivéssemos uma imprensa séria, até mesmo aquele ministro pensaria duas vezes no que faz e no que fala. Quem está lá no Palácio do Planalto pensaria duas vezes nos gastos que provoca, no mal que faz para a população brasileira. E como a imprensa passa o pano e colabora, então tudo vai aos trancos e barrancos. E nós ficamos diariamente pisando em ovos para saber o que fazer. Aliás, pisar em ovo está uma coisa meio complicada, porque o ovo está caro, né? E tudo indica, minha gente, que poderá complicar muito mais daqui por diante. Ou para melhor ou para pior com essa história da gripe aviária, né? E nós temos que pensar o seguinte: toda situação, todo problema quando surge, você tem duas opções. Ou tirar daquilo um proveito para crescer, ou deixar as coisas debandar de vez para começar do zero. Debandar de vez não nos ajuda em nada, né? Agora, tirar proveito dessa situação para melhorar seria muito bom para nós se o nosso presidente fosse conservador. Porque esse não é. Talvez por isto mesmo, hoje, o nosso presidente Jair Bolsonaro disse enxergar no governo atual a intenção de quebrar o agronegócio brasileiro, justamente para facilitar a tomada de terras de produtores e realizar uma mega reforma agrária, bem como facilitar a venda de terras para países estrangeiros, em especial a China. Ele falou isso hoje e é a pura verdade. Há muito tempo estamos aí dizendo, comentando, falando que a China tem comprado terras. Não é novidade. Mas o nosso mito completou da seguinte forma: podemos viver sem muita coisa, mas sem alimentação é impossível. A médio prazo, os preços dos alimentos continuarão subindo e a longo prazo, pode ter certeza, faltará comida no Brasil. Essa é a nossa grande preocupação, disse Jair Bolsonaro. Demonizaram o homem do campo para chegar a esse ponto. Muita gente pensa que o pessoal do agro está vivendo aí numa ilha da fantasia. Todo mundo bem de vida, e não é bem assim. Os grandes produtores, né, os grandes agricultores podem até suportar uma situação mais difícil, mas os pequenos agricultores não conseguem. Por quê? Porque todo agricultor, para iniciar sua lavoura, ele precisa de financiamento, precisa de grãos, levanta empréstimos no banco e torce para que a natureza o favoreça. E quando chega uma crise, que ele não consegue tirar os lucros que previa,
ele é obrigado a assumir com a conta assumida. Assumir com a conta assumida ficou ruim, Paulo. Assumir com os compromissos que assumiu ao pegar empréstimo. Há uma diferença aí muito grande entre a política, né, disse o Bolsonaro, política que ele adotou no governo aí, né, de 2019 até 2021, e a política que está sendo praticada agora, que está levando ao caos, à falência, a uma quebradeira do homem do campo. O nosso presidente foi muito direto nesse sentido e não ficou rodeando. Tá? E ele deu essa entrevista na Rádio Auriverde, né, na verdade, e foi ontem, não foi hoje que eu citei, foi no dia de ontem. O Mito falou o seguinte: na minha opinião, o problema é programado. Quebrar o agronegócio para facilitar uma reforma agrária, né? E, claro, facilitar também a posição da China dentro do território brasileiro, comprando terras. Meus amigos, isso é claro como o vinho, né? Se bem que vinho é escuro, então é claro como a água. Hoje eu estou meio torto. É claro como a água, né? Ou como a luz do sol, que é o certo. Por quê? Há muito tempo vem se dizendo que a China vem realmente comprando terras no Nordeste, no Sul, e olha que aquele lance, daquele desastre natural no Rio Grande do Sul, ainda é uma incógnita. Nós sabemos que muitas cidades, pequenas cidades, desapareceram no Rio Grande do Sul. Segundo o governo, as áreas ficaram impossibilitadas de plantio. Será? O que vai acontecer com essas áreas? Tudo isso é uma incógnita. Sabemos muito bem que esse governo tem intenções que não são a favor da nossa população brasileira. Não é a favor da democracia, e sim de uma ditadura. Isso é fato. Não precisamos fazer mágica. E quem não acredita nisso, me desculpe, é porque é militante sem saber. Porque dizer, natureza... Não. A natureza, realmente, ela responde quando ela é agredida. Isso é fato. Mas o que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, com o Rio Guaíba, não é só natureza. Ali tem história mal contada em muitas versões, que para uns não deixa de ser aí uma ufologia, né? Não deixa de ser uma história fantasiosa. Mas quem é que garante que é fantasiosa? Um dia nós saberemos a verdade. Muito bem. Agora, com relação o apocalipse das galinhas, é assim que eu vou dizer, o apocalipse das galinhas. Sim, essa gripe aviária parece um apocalipse, porque abalou o Brasil, né, e colocou a economia no corredor da morte. A economia brasileira corre sério risco de não aguentar esse tranco. Montenegro, cidade lá do Rio Grande do Sul, né, que é o maior exportador mundial de carne de frango, amanheceu no dia de ontem mergulhada em um verdadeiro pesadelo sanitário. Uma explosão de pânico que não foi tão bem explicada na imprensa ontem, que pouco foi dito. Mas um pânico que se espalhou pelo setor agropecuário nacional, após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária de alta Deixa eu ler aqui. Patogenicidade. É um patogenicidade. Em uma granja comercial brasileira, localizada lá no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. A repercussão disto foi devastadora. Países chaves como China, países da União Europeia, Argentina, México, Chile e Uruguai não hesitaram, já suspenderam imediatamente as importações de carnes de frango do Brasil. O que era um temor antigo tornou-se realidade, e da pior forma possível. Em apenas horas, bilhões de reais
bilhões de reais evaporaram em projeções de exportações. Os reflexos já reverberam como um terremoto financeiro no agronegócio, arrastando aí consigo não apenas produtores, mas todo o ecossistema econômico que depende da avicultura, indústrias, transportadoras, mercados e empregos. Tudo isso está envolvido nessa crise. Por quê? A indústria, obviamente, tem que parar. A indústria que mexe com carnes, né, principalmente carne de frango, diminui a sua produção. As transportadoras também não têm muito o que transportar. Isso afeta o quê? Os mercados, que deveriam receber os produtos e não vão receber, e os empregos. Quer dizer, entramos aí numa zona de exclusão, porque a morte apareceu nas granjas, né? As galinhas entraram em pânico. Não umas aí que a gente conhece da esquerda, né? Mas a das aves de verdade, né? No epicentro do surto, o cenário é desolador. Em uma granja, por exemplo, contaminada, 17 mil aves sucumbiram. Algumas morreram agonizando, outras foram sacrificadas para evitar a propagação do vírus. O estado de emergência foi decretado e uma zona de quarentena de 10 quilômetros ao redor desta propriedade foi delimitada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A ordem é clara: nada entra, nada sai dessas regiões contornadas por 10 quilômetros de cerca, de fechamento. O Plano Nacional de Contingência da Influenza Aviária prevê a eliminação total de aves, ovos e subprodutos na área afetada. Tudo será incinerado ou enterrado sob rígido controle sanitário. Aí me preocupa. Me preocupa porque esse pessoalzinho aí que gosta de fraude, que gosta de corrupção, que inventa mortos para receber aposentadoria, que faz, como eles mesmos dizem, né, fazem o diabo para ficar no poder. Será que eles vão matar essas aves mesmo? Será que essas aves não vão ser colocadas para serem vendidas no Brasil todo? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? A movimentação de animais está proibida e as granjas vizinhas estão sob vigilância muito pesada. Se o ovo já estava caro, meus amigos, imaginem daqui por diante. Ou duas ou uma. Se baratear muito, é porque tem ovo sobrando e esse ovo, sei lá. Sei não. Não sei se ovo pega a gripe. Não sei como que funciona a coisa, né? Se a gente até hoje não sabe quem nasceu primeiro, como é que a gente vai saber se um ovo pega a gripe? Fica aí a pergunta. Mas, caso contrário, a tendência é que aumente muito mais do que já está. O estrago foi brutal. Em reação a essa confirmação do surto, a China, maior parceira comercial do setor, suspendeu a compra de carne de frango de todo o território brasileiro. Não quer nem saber de onde é. Ah, mas foi lá no sul, aqui é nordeste. Não quero saber. Não quero. Pelo menos por 60 dias, China, União Europeia, Argentina, Uruguai, etc. e tal, não vão comprar. Ora, em abril, os 5 mercados afetados, esses 5 mercados que anunciaram aí que estão com problemas de gripe aviária, somaram um lucro de 190 milhões de dólares. Né? Ou seja, exportaram 190 milhões de dólares. O que é muita coisa para o setor somente de frango. Agora esse montante desaparece no horizonte, né? Como se fosse um voo cancelado de última hora. Exportações do Rio Grande do Sul estão paralisadas e mesmo aqueles que estão ilesos economicamente já sentem o cheiro de crise. É aquele tal negócio, meus amigos. Vamos chamar isso de uma crise inesperada. Não podemos, evidentemente, colocar culpa em A, B ou C, porque não se sabe como começa, como começou, enfim. Mas as reações sobre isso é que importa. Porque para tentar conter essa tragédia comercial,
o tal ministro Carlos Fávaro, né? Grande ministro, entende demais de agricultura, hein? Meu Deus do céu, Ave Maria. Mas ele fez um pronunciamento tentando demonstrar controle. Nós temos o controle aqui, nós cuida, os pintinhos é nosso, as galinhas é nossa, não? Só que a frase que deveria tranquilizar a população de que o Brasil foi o último dos grandes produtores a ser atingido, está soando como se fosse uma tremenda passada de pano no problema. Não interessa se foi o último ou foi o primeiro, a verdade é que o problema chegou e tem que ser resolvido. Como? Tentando mostrar para que serve o Ministério da Saúde. Como se trabalha nesses casos, nesse tipo de situação, quais são os próximos passos. Isso ele não explicou. Ele até agora não disse qual vai ser o primeiro passo que o Ministério da Saúde vai adotar. Agora, né, o Brasil foi atingido aí duramente e a confiança no sistema sanitário, antes um motivo de orgulho, segundo eles, agora enfrenta a sua maior provocação. Provação. Se há um símbolo da força do agronegócio brasileiro, é o frango. Né? O frango vai desde a merenda escolar até ao churrasco de domingo. Né? Da gôndola do supermercado aos cargueiros que cruzam os oceanos. O frango é rei. É rei. E agora o trono está vazio, a coroa caiu. As consequências vão muito além das granjas. A cadeia de empregos diretos e indiretos pode sofrer um impacto devastador. Então é algo a se preocupar, né? É uma preocupação muito grande e que até agora aquele inquilino do palácio que pouco para em Brasília não abriu a boca para fazer comentário algum sobre o assunto. Não disse nada. Deveria já ter aparecido, feito algum tipo de pronunciamento, mostrando os tipos de atitudes que irão tomar agora. Então, é essa situação que nós estamos vivendo nesse sentido. Mas, enquanto isto, talvez a gente saiba o porquê que até agora eles estão escondidos. Por quê? O orçamento secreto do Inácio, com dinheiro do SUS, né, tem um odor de mensalão. Ele cheira mensalão. Vocês vão me perguntar o que aconteceu. E eu vou dizer, é um novo escândalo declarado. Mais um desses escândalos do PT, como de costume, é um escândalo que vai se destacando nos porões de Brasília, com um super esquema que premia deputados obedientes ao governo. Né? 5 milhões para quem é deputado e 18 milhões para quem é senador. Trabalhem conosco, votem em nós, né? Ajuda nós, que a gente paga. É isso que está acontecendo. Dinheiro do SUS. No Planalto, exala os piores odores de mensalão com o tal orçamento secreto criado lá no Ministério da Saúde do Alexandre Padilha, para recompensar deputados e senadores que rezam pela cartilha do Palácio do Planalto. Se votar a favor de projetos do governo, leva grana, com o disfarce de emendas parlamentares, né, paralela e secreta. Como no orçamento secreto do Congresso os políticos beneficiados não aparecem, seus nomes não são citados. Ou seja, o dinheiro vai para a emenda parlamentar, mas ninguém sabe quem é que recebeu a grana. É uma maravilha desse jeito, né? Desse jeito é fácil. Serão 3 bilhões de reais do SUS nesse novo mensalão disfarçado de orçamento secreto. Né? Como eu disse, 5 milhões para deputado e 18 para senador. Os parlamentares receberam instruções por escrito para que seus prefeitos façam pedidos pelo protocolo digital, mas sem citar seus nomes. Que absurdo! Todo o cadastro que é feito na internet, quando aparece os quadradinhos para serem preenchidos, as linhas em branco para se preencher,
você tem que preencher. Se não preenche, vai aparecer aquele asterisco, né? Faltou preencher o campo tal. Mas para esse caso do orçamento secreto, eles vão preencher digitalmente, não vão pôr o nome, não vai acontecer nada, vai entrar, né? Ou seja, o software já foi preparado para isso. O programa já foi escrito dessa forma. Certamente esta raspadinha nos cofres do governo não fará desaparecer das manchetes a possibilidade iminente da abertura de uma CPI ou CPMI do INSS. E a ala petista já se prepara para abastecer os bolsos daqueles que possivelmente determinarão os que irão capitanear esta comissão parlamentar. Ou seja, vai lá na CPI e trabalha com a gente que você ganha 5 milhões. Se for CPMI, que é mista entre Câmara e Senado, os senadores vão levar 18. O Planalto muda de posição a partir de agora e decide apoiar as investigações de descontos ilegais em aposentadorias e pensões, mas quer incluir as gestões de Temer e de Bolsonaro. Só não sei porque não pediram para incluir a gestão da Dilma, né? Porque foi em 2016 que começou. O engraçado é que até semana passada os parlamentares governistas eram contra a abertura de uma CPI. Né? Ou seja, eles ainda trabalhavam no ouvido do Davi Alcolumbre para o Alcolumbre impedir a abertura de uma CPMI. Tanto é que levou o Alcolumbre para todo lado. Foi para Moscou, foi para Pequim. Uma maravilha, né? Mas agora o discurso é outro. Eles querem apoiar a instalação do colegiado e tentar assumir o controle da presidência e da relatoria. O que vai ser aprovado? Não é a CPI na Câmara. O que vai ser aprovado é CPMI, que aí é comandado pelo Senado de Davi Alcolumbre. E quem vai decidir qual vai ser o presidente da comissão e quem vai ser o relator da comissão? Davi Alcolumbre. Por isso, em alguns vídeos atrás, eu disse que era bobagem entrar com CPI, porque isso ia acabar se virando contra os conservadores. Ia se virar contra Jair Bolsonaro. Tenho certeza disso. A relatoria de uma CPMI lá no Senado não vai ficar nas mãos da oposição. Tenham certeza disso. Se acontecer, vai chover canivete. Tenham certeza disso. Porque o que vai valer é o relatório final, como aconteceu na CPI da pandemia, onde a Elisiane Grama, né, escreveu o que bem entendeu e livrou a cara de todo mundo deles. Essa é a forma, ainda mais com uma emenda secreta por aí. É muito difícil acreditar que uma CPMI dessa dê resultado favorável. Por isso eu afirmei isso anteriormente, muita gente também já havia falado sobre isso, porque se tem uma coisa que o PT sabe fazer é jogar sujo. Eles são expert em sujeira, tenham certeza disso. Então, meus amigos, como vocês podem ver, mesmo sem assunto existe. Infelizmente, nada que nos agrada, nada que nos traga esperança de que tão cedo o jogo vire. E aí nós entramos naquela paranoia de ficar esperando que os Yankees lá da América do Norte nos salvem. Só que lá eles têm o tempo deles. As coisas lá seguem passo a passo como tem que ser. Não acontece na velocidade que nós desejamos. Se acontecer de forma rápida, vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa até maior do que o meu Santos vence o Corinthians amanhã. Ai, meu Deus do céu. A gente sofre de qualquer jeito, viu? Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no canal. Ajudem o Terra Brasilis News. Chamem os amigos para me acompanhar. Se inscrevam no canal. Deixem os likes. Colaborem, ajudem quem puder ajudar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.